Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente aos nossos vídeos de correções. Agora iremos corrigir a aula número 7 de matemática. A professora Denilson vai fazer as correções. Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar de posição relativa da reta no plano cartesiano. Pessoal, duas retas, elas podem ser concorrentes. Quando que duas retas são concorrentes? Quando nós fizermos um sistema linear dessas retas e nós tivermos ela vai ter um único ponto em comum. Então nós vamos ter um sistema possível e determinado. Então o x vai ter uma única resposta, o y vai ter uma única resposta. Eu particularmente não gosto de utilizar esse método. Eu prefiro utilizar o seguinte: se ela possuir coeficiente angular diferente, as retas são concorrentes. Quem é o coeficiente angular? É o número que vem antes do x. E o coeficiente linear é o valor sozinho, representado pela letra n. Só que para nós enxergarmos o coeficiente angular e o coeficiente linear, a reta tem que estar escrita na forma de equação reduzida da reta. E se ela possuir coeficientes angulares e lineares iguais, duas retas? O mesmo coeficiente de uma é o da outra. Nesse caso, as retas são coincidentes, ou seja, é a mesma reta. Ela está exatamente sobreposta uma sobre a outra. Nós vamos ter ainda uma terceira condição, que são retas que possuem coeficientes angulares e lineares diferentes. Então, neste caso, o que nós vamos ter? Desculpa, falei errado. Possui coeficientes angulares iguais e coeficientes lineares diferentes. Então, o m dela é igual, mas o n é diferente. Neste caso, nós vamos ter duas retas paralelas. Ok? Então, o nosso primeiro exercício diz o seguinte: qual é a posição da reta R de equação 15x mais 10y menos 3 igual a 0 em relação à reta S de equação 9x mais 6y menos 1 igual a 0. Então aqui nós temos três condições. Essas duas retas podem ser concorrentes, ou seja, em algum lugar elas vão se tocar. Elas podem ser paralelas, que elas nunca vão se tocar. Ou elas podem ser retas coincidentes, que reduzindo aqui as duas equações quer dizer a mesma coisa. Como que nós vamos fazer isso? O primeiro passo é transformar a equação que nós temos, que ela está na forma de equação geral da reta, no formato de equação reduzida da reta. Então eu vou copiar a primeira equação, 15x mais 10y menos 3 igual a 0, e vamos isolar a letra y. Então vou manter, por enquanto, apenas o 10y do lado esquerdo, 15x passou negativo, 3 que era negativo passou positivo, 10 que estava multiplicando passa dividindo o menos 15x, e também passa dividindo o 3. Agora, o que nós vamos observar aqui? Que o 15 e o 10, ambos são divisíveis por 5. Então, eu devo escrever na forma mais simples possível. Então, vamos simplificar essa fração. 15 dividido por 5 dá 3, como é negativo, menos 3. 10 dividido por 5 dá 2. 3 décimos não dá para simplificar, nós mantemos. Então, lembrando que o número que vem antes do x, representado pela letra m, é chamado de coeficiente angular. Então, eu vou copiar ele aqui, que nesse caso é 3/2. Esse número que vem sozinho é chamado de coeficiente linear, representado pela letra n. Vou copiar e deixar guardado. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a equação da reta S. Vamos copiar ela, que ela está na forma de equação geral, e transformar em forma de equação reduzida. Para isso, nós temos que isolar o y. De início, mantemos o 6y do lado esquerdo, 9x troca de lado, troca de sinal, 1 troca de lado, troca de sinal. O 6 que está multiplicando passa dividindo. A mesma coisa, 9 e 6, ambos são divisíveis por 3. 9 dividido por 3 dá 3, mantém o sinal negativo. 1 dividido por 6, não tem o que fazer, permanece como está.
Então, se nós observarmos quem multiplica o x é o menos 3 meios. Então, menos 3 meios é o coeficiente angular da reta S. E o termo que está aqui sozinho, independente, é chamado de coeficiente linear. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que essas duas retas possuem o mesmo coeficiente angular. Se elas têm o mesmo coeficiente angular, elas são paralelas. Agora, se elas tiverem também o mesmo coeficiente linear, além de ser paralelas, são coincidentes. Mas observe que os coeficientes lineares são diferentes. Então, elas têm apenas os coeficientes lineares iguais. Então, a reta RS são paralelas, pois possuem coeficientes angulares iguais e coeficientes lineares diferentes. Número 2. Para que valores de A, as retas P, 2x mais, abre parênteses, A menos 2 que multiplica Y, menos 5 igual a 0, e a reta Q, que tem equação geral 4x mais AY, menos 1 igual a 0, respectivamente, são concorrentes. Pessoal, o que é uma reta concorrente? São retas que elas vão se cruzarem, elas vão se tocarem. Se são concorrentes, elas não são paralelas. Elas terão que ter coeficientes angulares diferentes. Então, o primeiro passo, o que nós vamos fazer aqui? Vamos transformar a equação geral em equação reduzida. Vou trabalhar com a reta P inicialmente, copiamos ela aqui para facilitar o trabalho e vamos desenvolver. Então, tenho 2x, observe que aqui o A menos o 2 multiplica o Y. Então, temos que aplicar a propriedade distributiva. A vezes Y, a Y, menos 2 vezes Y, menos 2Y, menos 5 igual a 0. O que mais que nós vamos ter aqui agora? Como eu quero isolar o Y, tudo que for Y vem para o lado esquerdo, tudo que não for Y vai para o lado direito. Então, o AY já está do lado esquerdo, copia. O menos 2y já está do lado esquerdo, copia. 2x está do lado esquerdo, vai para o lado direito, inverte a operação, está somando, subtraindo. Menos 5 está do lado esquerdo, vai para o lado direito, inverte a operação, está subtraindo, somando. O que nós vamos ter aqui? Observe que a letra y aparece nesse termo e também aparece nesse termo. Então, eu posso pôr o y em evidência. Então, aqui vai ficar o A e vai ficar o menos 2, que o Y eu escrevi ele em evidência. Se nós multiplicarmos aqui, ó, A vezes Y, AY, menos 2 vezes Y, menos 2Y. O que está escrito aqui e o que está escrito aqui embaixo é a mesma coisa, só a forma de escrever que é diferente. Do lado direito, apenas repetimos. Como eu preciso isolar o Y, mantenho apenas o Y do lado esquerdo, e o A menos 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, ele vai dividir tanto menos 2x quanto o 5. Então, quem é o coeficiente angular desta reta P? O número que multiplica o x, que no caso é menos 2 sobre A menos 2. Então, guardei aqui o coeficiente angular. E o coeficiente linear? O coeficiente linear vai ser 5 sobre A menos 2, apesar que isso daqui nós não vamos utilizar. O mesmo vamos fazer com a próxima reta. Está escrito em forma de equação geral, transformar em equação reduzida. Para isso temos que isolar o y. Então, mantenho o y do lado esquerdo, 4x, vai menos 4x, menos 1, operação de soma, mais 1. O a que está multiplicando, divide. Divide menos 4x, então menos 4x sobre A, e divide 1, que vai ficar 1 sobre A. Qual é o coeficiente angular, então, dessa reta? Menos 4 sobre A. Isso daqui, nós estamos trabalhando com retas concorrentes. Então, os coeficientes angulares não podem ser iguais. Agora, qual é a possibilidade de dois números não serem iguais? São infinitas. É mais fácil nós imaginarmos que esses dois números sejam iguais. É o que nós vamos fazer agora na próxima página. Já mudamos a página para facilitar o entendimento. Eu copiei a equação
do exercício, reta P, e copiamos o coeficiente angular, né? Desse jeito não enxerga o coeficiente angular, mas nós transformamos ela em equação reduzida da reta na página anterior, por isso que eu tenho. A reta Q está aqui também e o seu coeficiente angular. Nós queremos que essas duas retas sejam concorrentes, só que de início eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou impor que elas sejam paralelas. Se elas são paralelas, esses dois coeficientes angulares têm que ser iguais. Então o coeficiente angular da primeira é menos 2 sobre A menos 2, e o coeficiente angular da segunda é menos 4 sobre A. Então eu estabeleço uma igualdade e vou achar o valor de A. Se duas frações são iguais, o numerador de uma vezes o denominador da outra resultam em valores iguais também. Por isso que nós falamos que multiplica cruzado. Então nós vamos ter aqui menos 2 vezes A, menos 2A. A menos 2 vezes menos 4. Então vai ficar menos 4 vezes A, menos 4 vezes menos 2, mais 8. Então nós vamos ter aqui menos 2A, o 4 que está subtraindo, vem para cá somando, mais 4A igual a 8. Se eu tenho 4A e devo 2A, me sobram 2A. Então 2A é igual a 8. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então A é igual a 8 dividido por 2. Então qual é o valor de A? O A tem que ser 4. Mas se o A for 4, o que vai acontecer? Essas duas retas serão paralelas. É exatamente o que nós não queremos. Nós queremos que elas sejam retas concorrentes. Então a única condição dela ser paralela é o A valendo 4. Para qualquer valor de A diferente de 4, as retas são concorrentes. Então se o valor de A for igual a 4, as retas P e Q terão o mesmo coeficientes angulares e serão paralelas. Logo, se o A for diferente de 4, elas serão concorrentes. A resolução acaba aqui. Mas aqui eu fiz um pouquinho mais para mostrar para vocês como que ficaria o A valendo 4. Então eu peguei aqui a reta P, né? Aqui é onde o A vale 4, ficaria 4 menos 2, 2. Então essa reta seria escrita assim: 2x mais 2y menos 5 igual a 0. E o coeficiente angular aqui, ó, menos 2 sobre A, trocando o A pelo valor 4, esse coeficiente angular seria menos 1 dessa reta. Fazendo a mesma coisa com a segunda reta. Aqui é onde A fica 4, a reta ficaria escrita, aqui está na forma de equação geral. 4x mais 4y menos 1. Como eu não consigo enxergar o coeficiente angular na forma geral, eu pego ele da reduzida da página anterior e troco o A por 4 também. Então vamos ter menos 4 dividido por 4. Observem que elas teriam o mesmo coeficiente angular. Então se o A fosse 4, retas de mesmo coeficiente angular são paralelas. E também essas duas retas estão traçadas no plano cartesiano. Observe que as duas seguem para o mesmo destino, porém nunca vão se tocar. Por que elas não vão se tocar? Porque o coeficiente angular são iguais, mas os coeficientes lineares são diferentes. Como o ângulo de inclinação é o mesmo, sempre vão manter a mesma distância uma da outra. Isso é o que nós não queremos. Então a resposta, obviamente, tem que ser A diferente de 4. Para vocês aqui no vestibular, no Enem, para aqui. Isso daqui é só para explicar melhor a matemática. O exercício 3 diz o seguinte: as retas R e S de equação px mais 8y mais 1 igual a 0 e 2x mais py menos 1 igual a 0, respectivamente, são paralelas. Nessas condições, calcule o valor de P, ou seja, o P aqui é uma variável que nós não sabemos. Qual deve ser o valor exato para que essas duas retas sejam paralelas? Ora, duas retas paralelas, obrigatoriamente, têm que ter coeficientes angulares iguais. Eu não consigo enxergar o coeficiente angular em uma reta escrita na forma de equação geral, o mesmo que fizemos nos exercícios anteriores. Vamos transformar essa forma de geral para a forma de equação reduzida. Para isso, temos que isolar a letra y. Portanto, vamos manter agora apenas o 8y do lado esquerdo, o px,
Pessoal, aqui dando continuidade, tinha cometido um pequeno erro de sinal, já foi corrigido. Então aqui o que nós fizemos? Mantemos o 8y do lado esquerdo e o restante vai para o lado direito. Então aqui nós tínhamos px, agora temos menos px. Tínhamos mais 1, agora temos menos 1. O número 8 que está multiplicando passa dividindo. Então quem é o nosso coeficiente angular? Menos p sobre 8, que são os valores que multiplicam o x. O coeficiente linear é este aqui, mas no caso não interessa, porque para as retas serem paralelas, basta ter coeficientes angulares iguais. O mesmo vamos fazer com a segunda reta, que no caso ela é a 2x mais py menos 1 igual a 0. Vamos isolar a letra y. Então vamos manter o py do lado esquerdo, o 2x que era positivo fica negativo, o 1 que era negativo fica positivo. O p que está multiplicando passa dividindo. Então vamos ter menos 2x dividido por p e 1 dividido por p. Quem é o coeficiente angular desta reta? Menos 2 sobre p. O exercício quer que essas retas sejam paralelas. Para elas serem paralelas, esses dois coeficientes têm que ser iguais. Então, menos p sobre 8 tem que ser igual a menos 2 sobre p. Quando que duas frações são iguais? Quando o produto do numerador de uma pelo denominador da outra forem iguais. Então, fazendo a multiplicação, menos p vezes p vai dar menos p ao quadrado. Esse sinal de menos fica fora. 8 vezes menos 2 dá menos 16. É muito melhor trabalhar com número positivo que negativo. Como nós podemos multiplicar uma equação algébrica pelo número que nós quisermos, neste caso eu quis multiplicar por menos 1. Desta maneira, todos ficaram positivos. O p ao quadrado, que é uma potência, passa para o outro lado como raiz. Não podemos esquecer de pôr o sinal mais ou menos. Por quê? Porque tanto o número negativo quanto o número positivo elevado ao quadrado, o resultado vai ser o número positivo. Então vamos ter mais ou menos a raiz quadrada de 16. E a resposta vai ser 4 positivo ou 4 negativo. Então, para que essas duas retas sejam paralelas, nós temos duas opções. O P ou vale 4 positivo ou 4 negativo. O exercício número 4 pede o seguinte: determine a posição relativa entre a reta R, x menos 3y igual a 0, e a reta S, y igual a 3x mais 2. Pessoal, a primeira reta aqui nós temos que transformar ela em equação reduzida, certo? Então aqui x menos 3y. O 3y eu vou passar de propósito ele para o lado direito para ele ficar positivo. Se x é igual a 3y, 3y é igual a x. Então y vai ser x dividido por 3. Qual é o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular dela é 1/3. A segunda reta já veio na forma de equação reduzida. Então quem é o coeficiente angular da segunda reta? 3. Observem que um é 1/3 e o outro é 3. Então, nesse caso, como elas têm coeficientes angulares diferentes, essas duas retas são concorrentes e podemos observar no gráfico. O que são retas concorrentes? São retas que têm apenas um ponto em comum. Elas se cruzam em algum lugar. Elas vão se cruzar exatamente nesse ponto. Sempre que os coeficientes angulares forem diferentes, em algum momento, em algum lugar, as retas se cruzam. Ok? Pessoal, finalizamos mais uma correção de exercícios. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem o conteúdo. Não deixem de corrigir essas atividades e bons estudos. Esses exercícios de posição relativa da reta são bastante cobrados em Enem. Então é importante estudar essa aula, entender o conceito. E faltou aí um exercício de retas perpendiculares. Quando que duas retas são perpendiculares? Quando o produto dos seus coeficientes angulares resulta em menos 1. Ou seja, o coeficiente angular de uma é o inverso e o oposto da outra. A minha sugestão é que vocês entrem na internet, tem bastante exercício do assunto, e façam uma complementação do estudo de retas perpendiculares também. Bons estudos a todos e sucesso!